Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aí à nossa 13ª semana de estudos em casa e dando continuidade aos nossos estudos de matemática financeira, hoje nós vamos falar de taxas equivalentes. Bom pessoal, e como vocês podem verificar ali na página 56 do livro de vocês, taxas equivalentes é o seguinte. Então considere que nós temos duas taxas aí diferentes, uma taxa I1 e uma taxa I2, tá? Duas taxas de juros aí diferentes. Se nós aplicarmos essas taxas diferentes no mesmo capital durante o mesmo período de tempo e ela gerar uma mesma quantidade de juros, nós podemos dizer que essas duas taxas, embora diferentes, elas são taxas equivalentes, tá ok? Meio confuso nessa definição, para ficar mais claro, vamos trabalhar aí com uma questão prática aí, né? Com uma situação prática, certo? Então nós vamos considerar aí uma determinada aplicação e vamos verificar o que seria aí as taxas equivalentes, tanto no sistema de juros simples quanto no sistema de juros compostos. Bom pessoal, então considerem aí a seguinte situação. Vamos pensar aí num capital, por exemplo, de R$1.000, certo? Então num capital aí de R$1.000, que vai ser aplicado a uma taxa de 18% ao ano, certo? E nós queremos saber qual que seria, vou chamar essa taxa de I1, e nós queremos saber qual que é a taxa I2 que nos daria a mesma quantidade de juros, né? Nos daria o mesmo rendimento desse capital, se nós tivéssemos essa taxa não em ano, mas sim em meses, tá? Então nós queremos descobrir aqui uma taxa equivalente ao mês, que para depois de um ano, ou seja, para depois de 12 meses, eu ter exatamente o mesmo capital que eu vou ter aqui, aplicando essa taxa aí de 18% ao ano, tá? Então seria essa a ideia aí que nós queremos descobrir. Então, para trabalhar aí com essa ideia, eu vou começar falando dos juros simples, ok? Então vamos lá. No sistema de juros simples, vou escrever aqui, juros simples, nós teríamos a seguinte situação, né? Que ilustra o que eu estou querendo dizer para vocês. Então nós teríamos ali, como se calcula mesmo o juro lá? Seria o capital, no caso ali, os R$1.000, que multiplica o I, que é a taxa, certo? Então, 18%, tá ok? E multiplica o tempo. Qual que é o tempo nesse caso aqui? Após um ano, certo? Eu vou colocar aqui o tempo igual a um ano, tá? Eu tinha esquecido de colocar, que é a mesma coisa que 12 meses, beleza? Então a gente vai considerar um ano porque eu estou considerando a taxa anual. Então, vezes 1. Esse valor aqui, o resultado dessa conta, para que essas taxas sejam equivalentes, tem que ser igual a R$1.000, que é o mesmo capital, certo? Aplicado a uma taxa de juro, I2, essa que a gente quer descobrir, durante quanto tempo? Se essa taxa que a gente quer descobrir aqui, ela está ao mês, então nós temos que contar o tempo em meses, mas o tempo tem que ser o mesmo. Então se aqui eu considerei um ano, quantos meses tem um ano? Tem 12 meses. Então a gente vai multiplicar aqui por 12, certo? Então o que nós queremos é descobrir que taxa é essa que torna verdadeira essa equação, certo? Que se eu substituir o valor aqui, vai dar o mesmo resultado do que se eu tivesse considerado 18% pelo período de um ano, tá ok? Como que a gente resolve isso? Basta a gente calcular aí, né, o valor desse I2 aqui, isolar ele e resolver aí, né, essa equação então, tá? Então, ó, a primeira coisa que dá para fazer é o seguinte, vamos multiplicar esses valores aqui, certo? Na verdade nem precisa, olha só. Esse 1.000 que está multiplicando aqui, ele pode passar dividindo e vai simplificar com esse. Quer ver? Ó? 1.000 vezes 0,18 vezes 1, já dá o próprio 0,18, vai ser igual, esse 1.000 que está multiplicando passa dividindo, certo? Então ele passa dividindo aqui, vai ser igual a 12 vezes a taxa I2, tá ok? Aí eu corto aqui esses dois valores, tá ok? E aí nós vamos ficar com o seguinte, que o I2 vai ser igual a quanto aí? Vai ser igual a 0,18
18, certo? Que é o 18%, dividido por 12, tá ok? Fazendo as contas aí, nós vamos chegar no seguinte valor: 0,015. Só que vocês já sabem, né, que 0,015 é a mesma coisa que quanto, pessoal? Que 1,5%. Lembrando que para sair da forma decimal e chegar nessa representação aqui com o símbolo de porcentagem, basta multiplicar por 100, ou seja, deslocar essa vírgula 2 casas para a direita. Então 0,015 é a mesma coisa que 1,5%. Então a taxa I2 aqui que nós estávamos procurando seria de 1,5% ao mês. Então pode calcular aí, pessoal. Se vocês calcularem R$1.000 aplicado a 12% ao ano durante um ano, vai dar exatamente o mesmo valor do que R$1.000 aplicado a 1,5% ao mês durante 12 meses, tá? Então, quando isso acontece, nós dizemos que essas duas taxas são taxas equivalentes. Bom, pessoal, e agora nós vamos ver então o caso das taxas equivalentes no sistema de juros compostos. Então a ideia não muda, a ideia é a mesma. Nós queremos descobrir ali quais são as taxas I1 e I2, de modo que, aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, gerem o mesmo rendimento, certo? Então seria a mesma ideia, tá ok? Então nós temos aqui uma pequena mudança, né? Até para a gente poder comparar melhor ali as duas taxas e ver que elas realmente são diferentes. Então, agora eu vou considerar como I1 a taxa de 1,5% ao mês, que é o que a gente encontrou ali. Será que vai dar 18% ao ano também, assim como aconteceu lá com o juros simples? Vocês acho que já estão desconfiando que não, né? Porque a gente viu ali que o juro composto ele evolui de uma forma diferente do que o juro simples, não é verdade? Então vamos ver ali, qual que seria a taxa equivalente aqui anual a 1,5% ao mês no sistema de juros compostos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma igualdade ali também, vai escrever uma equação, só que tomando o seguinte cuidado, a gente vai usar agora a fórmula do montante para o sistema de juros compostos, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então a ideia ali, como eu falei para vocês, é a mesma que a gente utilizou na questão anterior. Então nós temos ali um capital, certo? De R$1.000. Poderia ser um capital qualquer, porque vocês viram ali que ele acaba simplificando, né? Que está multiplicado a quanto aqui? Por quanto? Por 1 mais, quanto agora? 1,5%. Então, 0,015, certo? Elevado a quanto? Elevado a 1. Elevado a 12, porque a gente tem um período aqui de 12 meses. E essa taxa está ao mês. Aí a gente quer saber o seguinte, qual que tem que ser a taxa I2, de modo que nós tenhamos 1.000 vezes 1 mais I2, elevado a quanto aqui? Elevado a 1, porque essa taxa I2 vai estar ao ano e 12 meses é igual a 1 ano. Beleza, pessoal? Então vamos lá, para resolver aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é simplificar esse 1.000 com esse aqui, ó. Porque esse 1.000 está multiplicando, ele passaria dividindo, e 1.000 dividido por 1.000 é 1, tá? Então por isso que eu já cortei ele direto. Estão vendo como tanto faz o capital? Então se eu tivesse colocado um C aqui, teria simplificado os dois C da mesma maneira, tá? Então, tanto faz o capital, o resultado será o mesmo, certo? Então vamos lá. 1 mais 0,15 vai ficar 1,015 elevado a 12 é igual a quanto? 1 mais I2 elevado a 1, que é o próprio 1 mais I2, tá ok? Agora aí vocês vão pegar uma calculadora, tá? E vão calcular quanto que é 1,015 elevado a 12. Se quiser fazer na mão, faz, mas é meio inviável, né, pessoal? Vamos fazer aí, né, na calculadora esses cálculos aqui mais chatinhos, aí, esses cálculos mais extensos. Então, deixa eu colar aqui o resultado, vai dar aproximadamente 1,1956, né? Aproximadamente aí 1,1956, tá? Então isso vai ser aproximadamente 1 mais I2, tá? Só reforçando que esse tipo de cálculo aqui é apropriado a gente fazer, né, na calculadora, tá ok? E aí o que acontece? Para descobrir agora a taxa I2, esse 1 que está somando, a gente passa ele subtraindo. Então nós vamos ficar com I2 igual a
1,1956 menos 1, certo? Aí, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos encontrar o I2 igual a 0,1956, que vocês bem sabem que é a mesma coisa que 19,56%, ok? Então, a taxa anual equivalente a 1,5% ao mês no sistema de juros compostos deve ser igual a, vamos colocar aqui, 19,56%, tá? Então eu deveria ter 19,56% ao ano para eu obter o mesmo resultado que eu obteria fazendo 1,5% ao mês. Beleza, pessoal? Então, não tem segredo, essa é a ideia aí das taxas equivalentes. Eu tenho que determinar duas taxas que, aplicadas ao mesmo capital, durante o mesmo período de tempo, vai me fornecer o mesmo resultado, né? O mesmo montante ou o mesmo rendimento ali de juros, tá? Então, é isso aí, pessoal, não tem segredo nenhum em relação às taxas equivalentes. Bom, pessoal, e para ver na prática, então, como que funcionam as taxas equivalentes, vamos resolver aí a questão 3, que está na página 57 do livro de vocês. Então, ela diz assim: qual é a taxa anual de juros compostos equivalente a 20% ao trimestre, certo? Então, eu tenho ali um determinado capital, ele nem diz que capital é esse, isso é irrelevante também, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí tem uma taxa de 20% ao trimestre, que eu vou chamar de I1, certo? Então, é 20% ao trimestre, eu vou colocar aqui AT, tá? Para representar o trimestre. E nós queremos encontrar uma taxa I2 que seja equivalente a essa, mas que esteja ao ano, certo? Então, o que nós queremos encontrar aí é essa taxa I2. Aí, antes da gente resolver, só vale lembrar o seguinte, né? Que um ano é a mesma coisa, né? Ou é composto, né? Por 4 trimestres, beleza? Então, isso aqui é importante, né? A gente não pode deixar passar. Então, um ano é igual a 4 trimestres. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente faz para calcular a taxa equivalente mesmo? Vamos ver lá. Então, nós sabemos que o montante que é gerado aí no sistema de juros compostos é calculado da seguinte maneira. É o capital vezes 1 mais a taxa, certo? Aqui vai ser a taxa ao trimestre ali, então, 0,20, né, 20%, elevado a quanto? Elevado a 4. Por quê? Porque nós queremos ver a correspondência dessa taxa ao ano, e um ano tem 4 trimestres, tá ok? Então, isso aí tem que ser igual a um capital, o mesmo capital, que vai multiplicar quem ali? Vai multiplicar 1 mais I2, que é a nossa taxa aí que nós vamos encontrar ao ano, e se essa taxa está ao ano, nós vamos ter aqui o T igual a 1. Aí, como eu falei para vocês, notem que esse C aqui, que é o capital, ele é irrelevante, porque ele acaba sendo simplificado, né? Olha só, esse C aqui que está multiplicando o 1 mais I2, ele vai passar dividindo aqui esse outro C, tá? Então, a gente pode já simplificar eles direto. Por isso que para calcular a taxa equivalente, não precisa nem pensar no capital, não precisa nem considerar aí o capital. Só coloquei para reforçar isso aí com vocês. Então, nós vamos ficar aqui com 1 mais 0,20, vai dar 1,20 ou 1,2 elevado à quarta potência, tem que ser igual a 1 mais I2, beleza? 1 mais I2 elevado a 1 é o próprio 1 mais I2. Aí, se vocês fizerem essa conta aqui, 1,2 elevado a 4, vocês vão encontrar aí aproximadamente 2,0736, tá ok? E isso aí vai ser igual a 1 mais I2, tá ok? Aí, esse 1 aqui que está somando, ele vai passar subtraindo, e nós vamos ter que a taxa I2 vai ser igual a quanto aí? Vai ser igual a 2,0736 menos 1, certo? E, portanto, a taxa I2 vai ser igual a 1,0736. Ou seja, quanto que vai ser essa taxa aí? Essa taxa I2 em termos percentuais vai ser de aproximadamente 107,36%.
Então, se eu tiver essa taxa aqui de 107,36% ao ano, ela é equivalente a uma taxa de 20% ao trimestre. E para fechar aí com chave de ouro, sugiro que vocês pratiquem um pouquinho, resolvendo as atividades que estão lá na página 57 do livro de vocês, as atividades da 1 até a 4, beleza? Então tenta resolver aí, pessoal, dá uma lida de novo, ali vocês conseguem ver, né, esse mesmo caso que eu trabalhei com vocês ali na página 56 do livro de vocês. Então dá uma lida, tenta resolver as questões, que na nossa live de revisão eu vou resolver aí algumas dessas questões com vocês e aprofundar um pouquinho aí os temas que nós estudamos hoje, beleza? Então, bons estudos para vocês aí, grande abraço, continuem bem, continuem firmes, continuem focados, até a nossa live de revisão, ou para quem não conseguir assistir, até a próxima semana, tchau, tchau!